Bom dia. Hoje tive a grande honra de acolher o grupo Improvise, dirigido pela Rosane, com a participação de todos vocês aqui, dirigindo um psicodrama público online em São Paulo, com o título O que fazer com as minhas inquietações? São só minhas? Bom, eu vou iniciar para que a gente possa conversar um pouco a respeito. Quem está participando dessa entrevista aqui, além do grupo Improvise, a Luciele, que estava participando do grupo lá naquele momento, eu convidei para ela participar aqui na entrevista. Bom, e depois, quando você for falar, Luciele, você pode se apresentar um pouco, que você tem uma trajetória no psicodrama também. Acho que seria legal de você se apresentar. Tá bom? Eu vou iniciar e vou pedir ajuda um pouco para vocês de fazer um breve resumo de como foi o trabalho, para quem não viu o trabalho e assistir a entrevista, vai se sentir um pouco por dentro, mais por dentro da discussão, né? Então, eu anotei aqui algumas coisas, eu vou fazer um breve resumo. Nós tivemos uma participação entre 33 e 36 pessoas, aproximadamente, com o total do grupo, contando com o grupo Improvise. Rosane começou com um aquecimento pedindo para fazer caretas. Fazer umas caretas, depois fazer com o corpo, fazer o corpo levantar, se espreguiçar, e depois, em seguida, localizar inquietações, localizar corporalmente as inquietações. E aceitar que a inquietação tem um lugar no corpo. Dispor um lugar para essa inquietação. E o que ela faz comigo? Que as pessoas pudessem perceber o que essa inquietação faz com cada um. E dar um nome para essa inquietação. Surgiram alguns nomes. Desgaste, falta de sossego, preocupação, desespero, pulga, necessidade de descanso, nervosa, articulação nervosa, uma impiedade, inquietação, a camisa de força, uma ansiedade, uma agulhada. Foram esses os nomes que surgiram. Em seguida foi pedido que emoção que vem junto. Então, e junto com a descrição dessa emoção que vem junto, tinha um trabalho de escultura fluida, que é as pessoas poderem mostrar com o corpo essa emoção, com movimentos corporais, à medida que a pessoa vai falando da emoção, descrevendo essa emoção, e os atores entram em cena, eram quatro atores em cena, mostrando corporalmente essa emoção. A primeira da cena, que era da pulga, o medo, a ansiedade, que era a média, ia variando com o tempo. Depois apareceu uma outra relativa à inquietação, que era o desânimo. E depois apareceu com uma outra pessoa o desespero para conquistar algo, encontrar um caminho. Depois apareceu uma outra pessoa que era a camisa de força, chega leve, aperta e trava. Bom, e apareceu também uma outra que era da impotência, que tentava mudar e cansa. E para que tanto esforço? Em seguida foi pedido para as pessoas fecharem os olhos e concentrado em si mesma e deixar vir algumas cenas. A primeira cena foi uma cena da camisa de força, que é uma pessoa que vai trabalhar numa penitenciária e faz uma roda de conversa com o título de Preparando a Liberdade. Sozinha, com 22 mulheres que estavam na penitenciária e tinha um clima de acolhimento. Segunda cena, bom, o trabalho era a apresentação, o relato desta cena,
o grupo de egos se reúne numa sala privada enquanto toca algumas músicas e depois apresenta uma encenação a respeito dessa cena. A segunda cena foi eu e minha irmã escolhendo um rádio num carro, disputando a escolha de uma rádio no carro. E sempre do jeito da mais velha. Sempre a mais velha manda. Com muita braveza e muita irritação e muita tristeza de viver uma coisa assim. Novamente tinha uma música e depois uma encenação. Depois apareceram algumas cenas contadas, umas 4 cenas que foram só contadas, uma que depende, uma pessoa que sente que o companheiro depende dela e que não tem atitudes, um momento de desespero e de opressão, como encaminhar isso na vida, uma outra pessoa que faz um trabalho junto com um colega, mostra para o pai, e o pai diz, não, esse trabalho você não vai mostrar, e fez outro trabalho para ela. E ela aceitou isso meio sem indignação, e ficava pensando, que coisa é isto? Uma outra que também vai fazer um estágio, vai desenvolver um estágio do jeito que ela quer, e o professor não aceita do jeito dela. Eu não mandei você fazer isto. E uma outra, na pandemia, está num país em que manda embora os imigrantes no início da pandemia. E ela fica absolutamente indignada com isso. Foi mais ou menos isso. Não sei se vocês querem completar um pouco esse percurso. Né? Talvez o Tom pudesse completar contando que músicas foram tocadas, né? Porque as músicas têm a ver com as cenas. Acho que Isso. só isso que faltou, porque está super completo mesmo. Legal, Tom. Então pode começar com você, Tom, de você contar as músicas, quais foram, e falar um pouco das suas inquietações que esse trabalho despertou em você. Bom, as músicas, a primeira foi Ficou Assim Sem Você. Eu acho que é uma música que tem uma inquietação, uma falta, me remete isso, e uma música suave para começar o trabalho, né? Na primeira cena, eu lembro que a narradora, ela traz a visita dela à penitenciária, primeiro ela traz alguma coisa mais triste, né? Alguma coisa mais que causava medo, né? Ansiedade, mas o trabalho em si trazia no final uma esperança, né? E aí eu lembrei dessa música Desde que o Samba é Samba, né? Que ela começa triste, depois ela cantando a gente manda a tristeza embora, né? E aí me peguei por esse lado, assim. Ela falou de esperança também, né? E aí eu lembrei dessa música O Bêbado e a Equilibrista, que é uma música que fala de bastante esperança no final também, né? E tem uma conotação política também, tudo mais. Chão de Giz, eu acho que eu lembrei por conta da camisa de força que ela trouxe, e aí para mim fez muito sentido, assim, né? Vários detalhes, várias coisas que tem na música, né? Na segunda cena, eu fiquei um pouco desconfortável porque eu não conseguia entender se era algo para sentir raiva, porque a relação com o irmão, a gente tem essa coisa assim de que não pode sentir raiva, que irmão a gente tem que se dar bem, tem que se gostar, mas que a gente sente raiva, a gente briga. E aí ao mesmo tempo eu não sabia se eu colocava uma música, né, para trazer a raiva ou, enfim, ou alguma coisa da relação dos irmãos. E aí isso me gerou uma certa dúvida. Eu fiquei competindo na escolha das músicas aqui, foi realmente isso. E aí a gente cantou comentários a respeito de John, que é uma música que fala de viver sozinho, de não precisar do outro, de, né, vou seguir o meu caminho, enfim. Peguei por esse lado. Como Eu Quero, que na verdade é o inverso, né? Que essa música, eu quero você como eu quero, meu rascunho, enfim, transformar você num rascunho. Eu acho que na verdade era para falar o contrário, né? Para problematizar
essa coisa da gente querer o outro da forma que a gente acha que tem que ser, enfim. E depois Pais e Filhos, que depois eu repensei de ter cantado essa música, porque acho que ela é um pouco pesada, acho que a cena não era para tanto, assim, que a narradora trouxe. E aí eu fiquei assim, canto ou não canto? Enfim, ficou uma música meio presa, assim, né? Acho que não era para tanto. E também trazia essa conotação de, tem que amar todo mundo. E, na verdade, não é, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E nem sempre, né? Enfim. Eu fiquei bem confuso nesse final. Me gerou até um desconforto, assim. Mas acho que é isso. Eu queria comentar, Tom, que você se manteve nesta linha, né? Isso que você está falando, que você ficou em dúvida da cena, eu acho que você se manteve nesta dúvida, e eu apreciei bastante isso, porque você estava muito fiel a este lugar que não decidia se era para cá ou se era para lá. Eu gostei bastante disso, como diretora, que você não fez a escolha, porque acho que a cena foi contada desta maneira, sem a gente ter que escolher tanto assim os lados, né? Eu gostei Sim. bastante de você se manter fiel a isso. Manteve um movimento próprio do relato, né? Isso. E vou dizer que todas as músicas fizeram bastante sentido, porque é uma situação complexa, né? Não é uma coisa simples que tem um lado, é extremamente complexo. Então faz bastante sentido elas serem diferentes e tocarem em pontos diferentes da questão. Isso, vou aproveitar para você, pedir para você, Luciane, de você se apresentar um pouco para a gente, qual é a sua trajetória, o que você faz e como foi que você viu o trabalho hoje aqui também. Tá, então eu sou Luciele, eu sou aqui de Porto Alegre. Eu faço formação no IDH, então esse ano eu me formo, psicodramatista nível 1. Então, eu já trabalho com psicologia clínica desde o ano passado, final do ano retrasado, na verdade. E agora estou adentrando no mundo dos grupos, então ontem a gente tinha marcado hoje de fazer um psicodrama na Redenção, eu e minha colega da pós, mas está chovendo. A Redenção é uma praça, para quem não conhece. Uma praça enorme. Sim. E aí a gente ia vamos fazer um psicodrama na Redenção, e aí choveu ontem, ia estar tudo alagado, e aí eu fiquei assim, fiquei sem a possibilidade. Eu vi o post ontem de noite, eu falei, bom, tá aí, vou ter que ir. E aí hoje eu acordei, fui na feira, e eu olhei 10h15 e voltei correndo, assim, para conseguir participar, porque eu tinha muita curiosidade também de conhecer o teatro de reprise, né, que eu acho que é uma outra pegada do psicodrama, então achei que foi muito legal ver em espelho a cena e não como protagonista atuante, assim, né, porque é realmente ver de outro lugar, né, dá completamente outro sentido, e também quando vocês colocam a percepção de vocês na cena, questiona um pouco o meu lugar também, e eu começo eu mesma ver por outra perspectiva a cena, mesmo que tenha pequenos detalhes, e inclusive a escolha de quem era eu e quem era minha irmã, vocês são bem parecidas, assim, com eu e a minha irmã tem cabelo mais escuro, e eu tenho cabelo um pouco mais claro, assim, a fisionomia é parecido, então foi uma escolha bem certeira, assim, e aí eu não ia participar, mas a emoção me obrigou, basicamente, então ficou confuso, porque na verdade eu queria chorar, eu estava tentando segurar, então a cara eu acho que ficava um pouco de braba, mas na verdade eu queria chorar. Então, acho que por isso que ficou confuso, porque eu não estava querendo abrir demais ali na frente de tanta gente, mas eu acho que cada vez que a gente abre fica mais fácil, fica mais, tá, sou ser humano, sou assim, é a vida, todo ser humano tem questões que são pequenas, mas que significam muito, né? Então, foi bem legal de ver assim na minha frente, até eu não sei se eu podia, mas eu gravei vocês fazendo a minha cena, porque eu queria assistir depois. Eu não sei se eu posso, eu não vou postar, tá? Mas eu quero assistir para ver essa cena de novo, porque realmente foi bem marcante, bem interessante de ver por outro ângulo. Isso a gente pede, inclusive, para não divulgar, não gravar. Legal. Obrigado, Luciane, seu depoimento, suas coisas que
como moveu em você esse trabalho. Vamos circular um pouco a palavra. Quem tiver vontade de falar de como foi fazer esse trabalho, que inquietações despertaram, vamos circular um pouco. Eu queria complementar, né, um pouco a Luciene, né, que no primeiro momento veio uma cena super profunda, né, e daí parece que não tinha mais espaço para mais nada, né, porque era uma cena extremamente profunda, intensa, né, que trazia um conteúdo de libertação, né, de liberdade, enfim. Mas tinha coisas nesse grupo que precisavam ser trazidas ainda, né? E aí quando você traz a sua inquietação de se eu conto ou não, né? E o quanto para o grupo era importante a sua cena vir. E aí, tanto até que os compartilhamentos, eles vêm muito mais ressoantes, né? Na tua cena, né? Não que a outra não, a outra levantou, eu acho que para a tua vir, né? Mas eu acho que precisava da sua e é importante mesmo que a gente às vezes se coloque, né, a serviço do grupo, né? Acho que é isso. E é Obrigado, Jana. interessante porque a gente faz um pré-aquecimento, né? E trouxemos algumas das coisas que foram para a cena, também era a nossa conversa interna aqui do grupo, das inquietações que a gente tinha. Então, é interessante essa clareza de como a gente faz parte do grupo. A gente não é descolado do grupo que assiste e tem o grupo que faz e o grupo que assiste, né? Como em qualquer teatro, também não é assim, né? É como é um grupo inteiro, né? Como todos nós somos participantes do grupo, com ações distintas, quer dizer, com funções distintas, mas eu me senti contemplado em algumas das questões trazidas nas duas cenas, das minhas inquietações. Então, é bem legal. Edu, podia contar uma palhinha, um pedacinho do desse pré-aquecimento, o que surgiu que você relaciona com o trabalho? Se você puder falar, uma palhinha, um pouquinho só. Então, esse pré-aquecimento a gente faz entre a gente um mini teatro de reprise. A gente, para aquecer, né, as técnicas de hoje, a gente faz a escultura fluida, a gente faz uma cena, então a gente faz um condensadinho com a gente mesmo. Porque a gente sempre chega 1h30 antes do trabalho para poder fazer essas coisas. Uma das coisas muito claras que foi trazido foi a Rosane comentou a questão do momento político, por exemplo, né? Que acabou aparecendo a questão da violência, né, da camisa de força, a coisa da disputa, dessa coisa da autoridade e de quem alguém definiu que não é autoridade, né? Que é este lugar que não é de troca, de conversa, de disputa de espaço. Então tem a ver com a questão política, tem a ver com foram coisas que a gente trouxe no nosso aquecimento. Legal, obrigado, Edu. Quem mais gostaria de falar um pouco? Eu poderia comentar um pouquinho também, Pedro, mas diga, Moira. Estou um pouco receosa que tá um barulhão aqui, começou um barulhão aqui. Não está incomodando. Pode falar à vontade. Agora não está, né? Uhum. Mas acho que eu queria falar um pouco assim do meu lugar, né? Eu tô há algum tempo no grupo e hoje eu comecei assim a estar no elenco assim como égua atriz, né?
junto com um elenco assim, que faz mesmo as cenas, que faz as esculturas. E foi muito bom, assim, eu acho que ao longo de todo o trabalho me senti muito bem, né? Me senti preocupada em trazer, né? Eu acho que isso é importante também, em dar voz àquilo em que é requerido, assim, né? Aquilo que não é seu, né? Mas sim do trabalho que vai se formando, das pessoas que gostariam de trazer e traz a cena de uma maneira e é daquela maneira, não é a sua, né? Então, eu me vi focada nisso, assim, mas foi muito bom, assim, eu acho que eu fico grata por ter iniciado, grata pelo grupo, grata, assim, por esse momento, e é isso. Fez a cena com a irmã mais velha, só para dizer. Isso é inusitado para a Janaína, com essa cara de 12 anos de idade, que ela continua. Eu sou mais velha de grupo e mais velha que a Moira, vai. Eu também fico nessa posição, viu, Luciele? Eu sou a mais nova. E aí seria um pouco terapêutico trazer essa minha irmã fogosa, assim, né? Assim, raivosa, né? Sei lá. E um pouco mais, assim, dessa figura de autoridade, né? Mas o contrário também é familiar para mim, também, particularmente dizendo, né? Como irmã mais nova. Legal. Obrigado, Moira. Marco, Andréa. Precisa botar som, Andréa. Precisa ligar o seu som. Desculpa. Eu posso falar rapidamente aqui desse novo lugar que hoje eu estava, né? Que é a técnica, e um novo lugar realmente que eu desconhecia, porque eu sempre, né? A maioria das vezes, quando eu estou no elenco, né? Como ego-atriz, e realmente é o lugar mais importante, eu diria, porque é isso, né? Essa imersiva, essa realidade imersiva, arrumar os personagens na tela, né? O elenco na tela, como tudo isso é importante, porque usamos o online, né? Então, o visual, como a parte visual é importante, né? A Luciele está aqui concordando, porque realmente é isso. E hoje, neste lugar, como eu pude ver a importância realmente da parte técnica. Vamos dizer, é um desenvolvimento do papel de diretor. Né? Um diretor de cena, pelo menos, me parece. É um diretor de cena mais específico. Exatamente. Desse online que a gente está trabalhando e desenvolvendo, né? Isso. E eu queria comentar também, complementando o que a Andréa estava falando, que hoje a gente fez algo bem interessante, porque a gente estava acostumado com o imersivo nas esculturas fluidas. Hoje a gente deu mais e a gente ousou nas cenas também. Eu achei que foi bem interessante, por exemplo, na cena que a Janaína protagonizou, ela ficou, vamos dizer, numa figura maior e teve aqueles pequenos, né, personagens, né, dela, então, assim, compondo a cena. Então, teve uma composição também de cena, uma composição de vídeo, que interessante que todos atuaram ao mesmo tempo, mas ela manteve o protagonismo e a gente lá ancorando também a cena. Foi bem interessante. E também como trabalho de ator foi bastante interessante, porque a gente viu realmente que a gente estava junto, né? Então, acho que valeu a pena a experiência, essa questão imersiva. Claro, tecnicamente é mais difícil, é mais arriscado, mas eu acho que dependendo da situação, vale a pena. Só para quem está ouvindo a entrevista saber o que é esse imersivo, né? Porque aqui eu sou
Estou aprendendo isso também, né? O que a gente vê é um cenário único, com vários atores, parece que convivendo no mesmo cenário. Me conte um pouco, Andréia, como é que você poderia, em poucas palavras, descrever isso um pouquinho? Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? É como um palco onde os atores estão inseridos, né? E nós temos essa, quem está assistindo, né, tem essa sensação mais ampliada, que as pessoas estão realmente ali juntas, né? E nós fizemos hoje dos dois modos. Esse momento da cena com os atores na realidade imersiva e também no modo tradicional, né, que estamos aqui nas caixinhas, mas fazendo com que os 4 atores sobressaíssem nessas pequenas caixinhas, que também é um recurso que a gente pode usar pelo Zoom, né? Legal. Contexto dramático virtual, né? Um contexto dramático virtual. Contexto dramático virtual. Luciana está ouvindo a gente? Ela queria falar alguma coisa, Luciana? Acho que ela não está. Está só... Ela está. Tá aqui. É que ela está no carro. Tá dentro do carro. Isso. Eu tenho um compromisso familiar que já está acontecendo e eu estou no Uber, porque eles já foram, então minha internet está, às vezes, oscilando. Mas eu gosto muito dessa... o virtual, né? A gente sempre cita aí a Janaína, que foi trazendo aí os desafios, as descobertas, né? Como a parte mais jovem do grupo. E aí, para mim, a primeira vez que eu fui fazer essa parte, né, do imersivo foi um grande desafio, e eu fui desafiada pela Jana mesmo. E aí a gente vem aprendendo esse processo. E tem essa qualidade para o que a gente faz, por exemplo, da escultura, que é o público poder ver todo mundo do mesmo lugar. E para a gente, uma sensação de que teve um ganho, assim, poder estar todo mundo aparecendo ao mesmo tempo para todas as pessoas que estavam assistindo. E hoje, né, pegando um gancho aí no que a Deia falou, uma das coisas que a gente tentou também experimentar, né, experienciou, na verdade, é colocar 4 na escultura. A gente vinha fazendo com 3, né, 3 atores na escultura, e na última apresentação que a gente cortou um pouquinho. Nós fizemos com 4, e a primeira vez em 4 pessoas, tudo. E, bom, mas é isso. É bem dinâmico, é bem empolgante fazê-lo. Obrigada. Obrigado, Luciano. Eu ia comentar que só ia comentar que essa experiência de todo mundo na mesma tela foi muito diferente, assim, das outras vivências que eu tive, por exemplo, no congresso, que eu acho que o pessoal ainda estava começando no online, então para mim foi bem essencial, assim, ver todo mundo junto sem ficar o tempo inteiro ter que trocar e sair e trocar. Então, acho que foi muito bem guiado, assim, para a gente ir indo, né, sendo levadas para a cena, e isso fez toda a diferença, realmente. Então, parabéns, foi um trabalho bem bonito. Inclusive, queria saber se existe vaga no grupo para um dia, quem sabe. Rosane, isso é com você. Fale aí, Rosane. É interessante alguém do Rio Grande do Sul participar do grupo. Eu acho que vamos conversar sobre esse assunto, né? Você é bem simpática e interessou, né? Mas acho que você podia ficar com o contato da gente, alguma coisa, e a gente ir falando, né? Eu fiquei muito emocionada. Não sei nem se eu consigo falar. Eu venho bem motivada já há algum tempo
na história que eu chamo de sucessão no grupo, né? De que as pessoas dependam menos de mim, né? Me identifiquei lá com a moça lá que trouxe, né? Claro que o grupo não tem nada a ver com a pessoa que ela descreveu, mas... E aí, ouvindo vocês falarem, eu estava aqui pensando antes, assim, qual seria a minha inquietação? A minha inquietação é sempre a mesma, né? Eu sou muito forte como diretora, né? Eu sou grande, eu tenho 1,72 m e meio, então eu mesmo presencialmente eu sou grande, né? Como atenuar isto para que o grupo usufrua, para poder servir ao grupo? Acho que é sempre essa inquietação que eu tenho, porque tem que seguir uma coisa, ao mesmo tempo ouvir as pessoas, tem hora que eu quero ouvir um pouco mais, mas não dá tempo, e assim, sempre vivo nessa inquietação, né, como diretora. E aí, aqui eu pude ficar quieta e ouvir vocês agora dando os depoimentos, né, e todos muito apropriados dos papéis, e falando, e desembaraçados nos seus lugares, né? Eu fiquei muito contente, muito animada com o futuro que talvez eu não esteja, mas que o grupo segue, né? Com o trabalho, porque acho que o trabalho é muito interessante, né? Para algum tipo de público, mais do que para outros, né? Tem alguns contextos onde o teatro de reprise é muito apropriado, em outros nem tanto, mas onde ele é apropriado, ele emociona, principalmente porque as pessoas não precisam se debulhar e se expor de um jeito tão, né, que nem você fez, né, Luciele? Acho que poder ir até um ponto é o ponto onde você queria ir, não precisa ir mais do que aquilo, e não precisa... Acho que o teatro de reprise é uma metodologia que permite bastante esse tipo de coisa, e mesmo assim a pessoa consegue ressignificar, e o grupo consegue embarcar junto e pegar carona, né? A plateia, quero dizer. Este trânsito, né, que o Eduardo mencionou, do co-inconsciente, né, da gente como grupo, que contagia o grupo que está presente, né, e é contagiado por ele. Acho muito espetacular sempre isso, mas hoje, especialmente aqui, está me emocionando ouvir vocês, né? Ouvir a Andréia super apropriada, contando, o Pedro perguntou, e ela, muito legal, né? Ver a Moira contando que sentiu bem, enfim. Todo mundo aqui que faz esse trabalho que não dá para fazer sozinho, como não dá para fazer sozinho nada do que a gente tem pela frente politicamente, né? Não dá para fazer sozinho, e este tipo de cooperação e competência de cada um fazer o seu papel, é isso justamente o que a gente está precisando, né? É isso, acho que é o que eu consigo falar. Eu acho que... Obrigada, Pedro, por essa oportunidade. Regina, obrigado a vocês todos. Eu acho que uma das funções do psicodrama público é formar público. Isto é, público com P maiúsculo, né? Público que se responsabiliza pela sua vida e organiza a sua vida, suas necessidades, né? Acho que é uma das funções do psicodrama público, e também vocês estão falando sobre isso, né? Eu achei bastante interessante que a gente foi atravessado por cenas de penitenciária que tinha
um horizonte. Vou sair da penitenciária ou ainda não vou sair da penitenciária? Vou me libertar disso aqui ou ainda não vou me libertar disso aqui? Um horizonte de trabalho que estava posto com uma certa construção em aberto que tinha que fazer ali, né? Eu acho que tem um pouco que ver com esse regime que a gente está. Saímos da penitenciária ou não saímos da penitenciária? Estamos aqui no limiar um pouco dessas questões, né? Eu queria agradecer muito a todos vocês e que a gente volte a se encontrar. Obrigado. E até mais. Obrigada. Obrigado, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Foi ótimo. Pedro.